Olá pessoal, boa noite a todos. Eu me chamo Bastos Rocha, sou técnico em segurança do trabalho. Eu atuo na área da construção civil. Tem aproximadamente um mês que eu comecei a gravar vídeos, né? Vídeo acerca da minha função, né? Pessoal, de antemão, eu peço a vocês que fique neste vídeo até o final, né? Para vocês entenderem aonde eu quero chegar, tá? Com um comentário que eu vou fazer, tá? Mas é um comentário muito importante, você vai gostar. De antemão, eu peço por gentileza, né? Vai até o meu canal, se inscreve ali, deixa o seu like, né? De gostei e, se possível, até comente, né? Isso traz uma grande relevância aí para o canal, né? Bem, pessoal, essa semana, ali no ambiente de trabalho, um jovem me parou. Falou: técnico, eu posso fazer uma pergunta para você? Eu respondi: pois não, meu garoto, fica à vontade, né? Eu ainda brinquei: se eu souber, com certeza eu iria responder aí a sua pergunta, né? E é lógico, se eu não soubesse, com certeza eu pesquisaria e eu apresentaria para ele a resposta, né, pessoal? Enfim, porque nem tudo a gente vai saber de bate-pronto, né, meus amigos? Ele falou: técnico, eu venho de um lugar, de uma cidade, não vou citar o nome da cidade por questão de ética, tá, pessoal? Não vou citar aqui questões geográficas, tá? Somente no contexto ali da aplicabilidade da lei, isso é um fato. Ele falou: então, técnico, de tal lugar de onde eu vi, a questão de segurança do trabalho era muito, abre aspas, ele falou, era muito relaxada. E ele começou a falar, desde a questão até mesmo do registro, tinha lugar que, isso aí, e até nas questões de documentação, treinamentos, orientações. E eu comecei a responder a ele, tá, pessoal, acerca das leis, né? Das normas, das portarias. E eu fui falando para ele o passo a passo, explicando para ele. Porque até no momento que ele chegou em São Paulo, ele não sabia. Lembra que esse jovem que me fez essa pergunta, ele não teve acesso a livros, ele não teve acesso à sala de aula. E até mesmo numa sala de aula que ele fosse ter acesso, teria que ser justamente voltado para a área da segurança, que aí compete somente para quem está cursando segurança do trabalho, que não é o caso dele. Então, mas eu fiz questão de explicar para ele o passo a passo, pessoal, né? E eu fui além. E o que eu falei para ele, até mesmo questões, intervenções externas, e antes que alguém se escandalize com essa palavra intervenção, tá? Existe intervenção em várias frentes, tá, pessoal? Por favor. A intervenção é principal da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, né? Começou a apertar e exigir que, né, os governantes do Brasil, quando eu falo governantes, porque a OIT ela não se envolveu, não foi na questão de um governo não, tá? De um mandatário não. Foram de vários. Quem sabe o êxito, e aqui eu vou citar somente a pessoa, porque já faz mais aí de 70 anos desse episódio, o Vargas, né? O Getúlio, que literalmente ele abraçou aí. Ele começou a acatar as ordens, né? Vinda da Organização Internacional do Trabalho. A partir do Vargas, né? Devo lembrá-los também que
a questão até a própria CLT, né? A consolidação das leis trabalhistas nasceu no governo Getúlio Vargas, tá? De antemão eu sou apartidário, tá? Mas eu cito o atual, o governante, né? O Vargas dessa época, desse passado longo, por dizer, que foi dele que começou tudo ali, no governo dele. Então, méritos, de boa, seja dado a eles. E de lá pra cá, do Vargas pra cá, aí deslanchou, né? O Brasil foi a cada dia procurando se adequar. Devo lembrá-los que o Brasil, ele ainda está lá atrás no ranking, tá? De saúde e segurança do trabalho. O Brasil é um dos últimos, tá, pessoal? Não pensa que também, né? Eu já fiz vídeo acerca desse assunto, tá, pessoal? Então, quem estiver ouvindo, né, o vídeo, esse meu vídeo a primeira vez, dá uma pesquisadinha nos meus vídeos anteriores, que não são muitos, tá? Uns 8 por aí, logo você vai encontrar o vídeo. É curtinho, vale a pena você ir lá e ouvir também. Voltando. Eu comecei explicando o passo a passo para o jovem. Expliquei para ele também, né, na questão da chegada dele, que houve um treinamento, né? Ele passou pelo SESMIT, né, da empresa a qual eu trabalho. Ele ficou ali toda a manhã ouvindo somente entre aspas, somente sobre segurança. Tudo ali no tocante à segurança, ele ouviu. Desde o uso correto dos EPIs, a recusa do trabalho quando for necessário. Na dúvida, não execute serviço, pergunte. O básico ali de... Ele ouviu, né, sobre primeiros socorros. Ele ouviu sobre, no que tange a NR 23, né, prevenção de combate a incêndio, né? Sobre extintores, né? Desde o extintor pó químico seco, o extintor água pressurizada, o extintor CO2, gás carbônico, cada um, né, para as quais finalidades e as suas classificações, tudo isso ele ouviu. E ele falava assim: mas técnico, é muito burocracia. Sim, eu também acho. Mas são burocracias necessárias. Eu falei isso pra ele. Que precisa. E precisa mais. O quê? No tocante à vida? Quem falou que não precisa de burocracia? Quem falou que é bagunçado assim? E não que eu respondi assim pra ele, tá, pessoal? Por favor. Falei pra ele de um manual de um celular. Ah, meus amigos. Quando você compra um celular, e aqui com todo respeito ao celular, vocês já viram o manual daquele aparelho? O tamanho? A bula de um remédio? O tamanho daquela bula? Todo mundo fala, muita coisa. Porque seja o fabricante do aparelho, seja o laboratório do remédio que fabricou, né, que produziu o remédio, eles viram que é necessário. E por quê? O bem maior que é a vida, o bem maior que é a vida, não há outro bem. E porque justamente para esse bem maior que é a vida, que é a pessoa que está ali trabalhando, porque para ele também não se apresenta aí, né, essa sequência de documentações, de treinamentos, porque tem que ter sim, eu concordo. Eu não retiro uma vírgula, tem que ter sim. Alguns embates que nós pegamos, e esse embate está, pessoal, no campo do diálogo, da conversa, tá? Das negociações com empresas de terceiros,
Ah, vocês estão exigindo muito documentação para o colaborador. Nós não estamos exigindo nada. Nós simplesmente seguimos aquilo que a lei determina. E o que a lei determina é para ser seguido, sim. Seja leis, portarias, normas internacionais. O colaborador, ele estando nas cidades, nas regiões mais remotas do Brasil, ele deve ter ciência, ele tem que saber sim também que para que um serviço, uma atividade vá bem, um trabalho, que essas questões burocráticas é preciso existir sim, em lugares que infelizmente não tem. Aquele trabalhador que conversou comigo, que ele já está se encaixando aí, né? Se adaptando, né? Na grande cidade. A mente dele já está abrindo. A começar quando ele adentrou a obra, quando ele foi passar por uma catraca, né? Que quando ele viu aquele aparelhozinho pequeno ali, do tamanho de um aparelho, né? Celular, né? Eu falei, não, coloca sua facial aí para você adentrar aqui na obra, é assim. E assim ele fez, quando ele encostou o rosto, né, naquele dispositivo, né, logo aconteceu a liberação para ele, né, uma luzinha verde indicando, oh, pode passar. E quando aquela luzinha verde naquele dispositivo fez a liberação dele, ali já sabia que toda a documentação dele estava ok. Todos os exames que ele fez, o ASO dele estava perfeito, apto para trabalhar, né? Como deverá estar escrito nos ASOS, né? Já adianto, né? Apto para a função. E quando ele estava já dentro da obra, ele ficava escandalizado, né? Com as sinalizações, as setas indicando, ó, vai engenharia, administração, refeitório, vestiário. E o jovem ficou todo alegre né? Ele falando pra mim isso aí, tá bom, pessoal? E quanto mais ele falava pra mim dessa situação, eu me alegrava, pô, que bom, isso é maravilha, isso é uma maravilha. As plaquinhas, né, fixadas nas paredes, cuidado, né, ande, não corra, outras plaquinhas indicando, você poderá ser um causador de acidentes, outra plaquinha, use EPIs, outra plaquinha dentro do banheiro, não fume, tudo isso. As rotas de fugas, né? Indicando, né, que fica lá na portaria uma plaquinha de ponto de encontro. Se acontecer qualquer imprevisto ali, né? Toca-se uma sirene, né? Com o barulho, né? Que todos ali naquele ambiente possam escutar. E todos, ó, vai em direção ao ponto de encontro. Então, com tudo isso, o jovem ficou maravilhado. Mas eu entendo porque o jovem ficou maravilhado com tão pouco. Porque ele nunca tinha ouvido falar isso, pessoal, na região dele, né? Ele veio ver aqui, né? Na grande São Paulo. Eu sei sim que em tantas outras cidades já tem estados, pois é lei, mas infelizmente tem empresas que, infelizmente, que infringem as leis, ou burla, ou não acata. Não vou entrar nesse assunto agora, não é o caso, tá? Mas só para deixar claro para quem ainda é leigo, né? E para você que não é leigo, para você que entende, lembre-se, você é um privilegiado, pois ainda existe no Brasil milhares e milhares de colaboradores que não têm acesso a toda essa estrutura. Não tem, né?
E é isso aí, pessoal. Eu resolvi aqui passar para vocês aí um assunto, né, um caso concreto que aconteceu essa semana, né, em resposta a uma pergunta de um jovem. Um jovem dedicado, um jovem trabalhador. E eu acredito que aquele jovem tem um futuro promissor naquela empresa que ele trabalha, né? Essa empresa é uma terceira, né, da empresa a qual eu trabalho, né? E eu resolvi comentar, pois eu sei que eu estou falando para o bem maior. O bem maior que é a vida. Eu estou falando para aqueles que são o mais importantes dessa cadeia, que é a vida, né? Que é o trabalhador. Vou parando por aqui, o vídeo já está bastante longo. Obrigado você que ficou até aqui, né, me ouvindo. Vai ter deixa o seu like, deixe seu comentário e se inscreva no meu canal, tá? Logo embaixo aqui fica na descrição, você só clica, tá? Nos inscritos, né? Para dar maior relevância a esse canal, tá? Com isso ganha você e também ganha eu, isso é fato. E ganha todos, porque quando ouvimos falar de segurança, onde traz a palavra principal para aquele que é o bem maior, né, que é a vida, né? Ouvindo isso, com certeza, edificam a todos. Obrigado e tenham uma ótima noite.